Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vídeo novo no canal. Toda terça, toda quinta a gente tem vídeo novo aqui. E hoje a gente vai falar sobre TDAH do tipo desatento. O que é isso? Vamos entender um pouquinho sobre como essa desatenção acontece? Vem que eu te ensino. Eu sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH e estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o TDAH. Principalmente para você, mãe de TDAH, que de repente se vê com esse diagnóstico aí, né, e não sabe o que fazer, o que acontece, como ajudar, como a gente pode às vezes até atrapalhar o nosso filho, né, nossa filha aí. Então eu tô aqui para te ajudar. Se você ainda não tá aqui, não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque como eu disse, toda terça e toda quinta a gente tem vídeo novo aqui explicando um pouquinho mais sobre o TDAH. Então já se inscreve, já ativa o sininho e já curte, comenta e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ver. Então hoje a gente vai falar sobre o TDAH do tipo desatento. Como eu já disse em um outro vídeo, se você ainda não viu, volta alguns vídeos aí, né, sobre tipos de TDAH. A gente tem 3 subtipos. A gente tem o TDAH do subtipo desatento, que é o que a gente vai falar hoje. A gente tem o TDAH do subtipo hiperativo, que a gente vai falar no próximo vídeo. E a gente tem o TDAH do subtipo combinado. A gente vai falar um pouquinho de cada um ali no primeiro vídeo, onde eu falei dos subtipos, né, dos tipos de TDAH, mas hoje a gente vai falar em específico do subtipo desatento. Então vamos lá. Existem alguns critérios que o DSM, que é o Manual do Diagnóstico dos Transtornos Mentais, ele coloca como critérios importantes para que seja aí realmente um TDAH. Antes da gente falar sobre esses critérios, eu preciso dizer que o quê? A gente precisa entender que existem outras questões que também podem fazer com que a criança ou adolescente ou adulto tenha essa desatenção, tá? Então, existem algumas outras coisas que também podem causar a desatenção, como, por exemplo, o déficit do processamento auditivo central, tá? Ou então uma questão relacionada à ansiedade, ao estresse. Então, existem outras coisas que podem causar a desatenção. Então, o que a gente precisa entender? É por isso que é muito importante que antes de um diagnóstico eu busque a ajuda de profissionais capacitados, profissionais que compreendem o transtorno, profissionais que saibam que essa desatenção precisa acontecer em mais de um ambiente, não é só na escola, não é só em casa. Então, a gente precisa só pontuar isso. Pra quê? Pra gente não sair dando diagnóstico ou achando que todo mundo é TDAH, né? Vamos com calma aí. Mas como é o TDAH do tipo desatento? O TDAH do tipo desatento, ele acontece o quê? Ele é uma criança, ele é um adolescente que não presta atenção em detalhes. Então, detalhes são coisas assim que passam despercebidos por essa criança, esse adolescente, tá? Ele também tem dificuldade em prestar atenção em atividades lúdicas, sabe? Um jogo, ou então um desenho, um filme, coisas que seriam legais para outras crianças, mas para essa criança, esse adolescente, ele não gosta muito, assim, não consegue prestar atenção, não consegue seguir o fio da meada ali, sabe? Contar histórias, então ele tem muita dificuldade com isso. Ele normalmente não escuta quando alguém fala, então se você tem que estar sempre chamando a atenção, ou você tem que falar mais de uma vez, ou então ele passa, você fala, ele não presta atenção, então ele tem essa dificuldade de atenção quando alguém fala com ele.
Ele também não segue instruções, tem muita dificuldade em seguir passo a passo, né? Então ele se perde às vezes no passo, ele não sabe onde ele começou, né? Então ele tem essa dificuldade de seguir instruções. Ele segue a primeira, de repente ele já não lembra da segunda, da terceira, então quarta, meu Deus, já foi já. Então a criança ou adolescente com TDAH do tipo desatento, ele tem essa dificuldade maior. Ele não termina as coisas que começa. Então, se ele começa às vezes uma tarefa, ele vai entregar essa tarefa pela metade, porque ele se perdeu ali no meio do caminho, alguma coisa chamou a atenção e ele, né, foi embora. Ou então você pede às vezes para ele arrumar o quarto, arrumar a cama, ou fazer uma tarefa de casa mesmo. Ele começa e não termina, porque no meio do caminho alguma coisa chamou a atenção dele e ele se perdeu nisso aí, né? Tem muita dificuldade de organizar tarefa, organizar trabalho, organizar atividades, de organizar as coisas ali do dia a dia mesmo, né? Aliás, nessa questão de organização, as coisas dessa criança, desse adolescente, normalmente são muito bagunçadas. Quarto, material escolar, roupas, é tudo muito desorganizado, porque ele tem dificuldade em manter essa organização aí, né? Mau gerenciamento do tempo. Tem muita dificuldade em gerenciar quanto tempo ele precisa para terminar aquilo. Ou então, se ele tem que entregar um trabalho, quando que ele vai fazer esse trabalho? Quando que ele vai fazer essa tarefa? Ele tem muita dificuldade nessa questão de gerenciamento de tempo. O TDAH do subtipo desatento, né? Ele também evita ou reluta muito em sequer começar uma atividade que vai ter um gasto mental muito grande, que vai demandar uma energia muito grande. Então, se ele sabe disso, ele vai, né, colocando para depois. Depois eu faço, depois eu faço. Então, aquela criança e aquele adolescente que, por exemplo, dentro de sala, ele vai pedir para ir no banheiro, ele vai pedir para beber água todo o tempo, né? Ele vai falar que tá com alguma dor, ele vai arrumar alguma coisa para fazer para não começar aquela tarefa ali. Dentro de casa, às vezes é a mesma coisa. Se tem algo que para ele, de uma forma inconsciente, ele sabe que vai demandar muita energia, ele vai colocar aquilo ali para fazer depois. Então ele evita se engajar, ele evita começar uma atividade que vai demandar um gasto, né? um foco ali muito grande, vai demandar energia, então ele vai sempre colocando para depois isso daí. Ele perde coisas necessárias, sempre perde material, sempre perde estojo, sempre perde caderno, sempre perde chave, perde celular. Ele perde as coisas do dia a dia, do cotidiano dele ali com muita frequência. Ele se distrai por estímulos externos. Então, tá prestando atenção aqui, de repente passou um passarinho lá fora, ou então tá o barulho aqui no consultório, às vezes, é o barulho do bebedouro, que ninguém escuta, mas eles ouvem. Ou alguém abriu a porta lá fora, eles ouvem. Então, ele se distrai muito facilmente por barulhos externos, né? Ou então até por pensamentos. Isso quando o mais velho, o adolescente aí, ele se distrai com pensamentos que não são para aquele momento, que não deveriam estar ali, né? E ele se perde, esquece coisas assim do dia a dia. Existem até questões assim de crianças e adolescentes que esquece de escovar dente, esquece de tomar banho, esquece de fazer as questões mesmo assim, que está acostumado, que deveria já ser automático do dia a dia. Essa criança, esse adolescente, ele se perde e ele acaba esquecendo mesmo, né? Então, o TDAH, a criança e o adolescente com TDAH do subtipo desatento, ele tem todas essas questões. E tudo isso que eu falei aqui, gente, são os critérios que estão lá no DSM, né? É o critério que a gente tem que levar em pauta para que seja realmente um TDAH, uma hipótese de TDAH, né? Karina, mas precisa ter tudo isso. Não, são 9 critérios que estão ali e para que seja realmente TDAH, precisa ter 6 ou mais. Então, de tudo isso que eu falei,
Se a sua criança, se o seu adolescente, não, ele só não engaja nas coisas, ou ele só não ouve, não é. Precisa ter 6 ou mais para a gente pensar nessa hipótese de TDAH. E outra coisa que é muito importante a gente colocar aqui, tem que ser frequente. Não é uma vez ele esqueceu, uma vez aconteceu isso, uma vez. Precisa ser frequente. Tá lá também no DSM. Frequentemente, e aí todos os critérios abaixo, tá? Então, o que fazer, né? Essa criança, esse adolescente, ele vai precisar de estruturas que o ajudem a desenvolver essas lacunas. Ele vai precisar de suporte, de ferramentas, de adaptações que o ajudem nesse processo para suprir essas lacunas aí, tá? Mas esse é o TDAH do subtipo desatento. E lembrando que isso não quer dizer que ele não tem uma hiperatividade, aqui dentro, né? Então, a desatenção, que a gente vê, que a gente acha que é desatenção, ela é realmente atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e aí não consegue focar no que é necessário, tá? Então, se você é mãe de uma criança, de um adolescente com TDAH, esse é o TDAH do subtipo desatento. Você quer saber como ajudar esse seu filho, sua filha, essa criança, esse adolescente da melhor maneira possível? Se inscreve no meu canal e fica aqui, porque em breve eu tô preparando algo muito especial para você, que vai mudar o jeito que você lida com a sua criança, com o seu adolescente, que vai te ajudar na rotina do dia a dia, que vai ajudar você a saber qual é a melhor maneira que você pode ser suporte para a sua criança e para o seu adolescente, para que eles sejam plenos, né? Para que eles criem ferramentas para serem felizes aí, tá bom? Então fica por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que a gente crie mais ainda coisas, para que a gente consiga alcançar mais pessoas que precisam saber sobre o TDAH. O TDAH não precisa ser difícil. Vamos junto?